Oi, pessoal. Nesta aula vamos falar sobre o sistema de medidas, mais precisamente sobre unidades de comprimento e de superfície. Em relação às unidades de comprimento, a unidade de medida adotada como padrão no sistema internacional, o SI, é o metro. E aqui temos uma tabela com os múltiplos e submúltiplos do metro. Então aqui nós temos dentro dos múltiplos o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. E nos submúltiplos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, nessa tabela também tem a relação de valores entre o metro e múltiplos e submúltiplos, onde o quilômetro vale 1000 metros, o hectômetro 100 metros e o decâmetro 10 metros. Enquanto que nos submúltiplos, o decímetro vale 1/10 do metro, 0,1 metro, o centímetro 1/100 do metro e o milímetro 1/1000 do metro. Tá? Então, vamos às conversões. Como se faz conversão entre múltiplos e submúltiplos do metro? Então, aqui eu coloquei uma tabela de conversão de unidades de medida de comprimento. Basicamente, você vai fazer multiplicações ou divisões por 10, ou por potências de base 10. Então, por exemplo, se eu quero transformar quilômetro para hectômetro, é só seguir a flecha. Eu tenho que fazer a multiplicação da medida por 10. Da mesma forma, o contrário também é válido. Se eu quiser transformar de centímetro para decímetro, eu tenho que fazer a divisão por 10. Então, ou seja, cada vez que a unidade vai para a esquerda, que eu quero transformar uma unidade para a esquerda, eu faço divisões por 10. E se eu quero fazer transformações de unidades à direita, eu tenho que multiplicar por 10. Tá? Então vamos a um exemplo prático relacionado a essa tabela de conversões. Então, nesse exemplo, ele pede transforme 3,45 quilômetros em decâmetro. Então, para fazer isso, voltamos à tabela e procuramos lá onde estão o quilômetro e o decâmetro. Então, está aqui a tabelinha, quilômetro está aqui e decâmetro está aqui. Quantas casas eu tenho que deslocar a unidade de medida para fazer a conversão? Então, uma, duas. Ou seja, eu tenho que multiplicar duas vezes por 10. Ou seja, tenho que fazer vezes 10 vezes 10. Ou seja, se eu multiplico por 10 multiplico por 10, é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, a unidade a ser transformada será multiplicada por 100. Ou seja, 3,45 vezes 100. Lembrando que em multiplicações por potências de base 10 é só fazer o deslocamento da vírgula. Então, desloquei aqui a vírgula duas casas, por conta dos dois zeros, e aí o resultado é 345 decâmetros. Então, vamos a outro exemplo, onde a unidade será deslocada para a esquerda. Então, olha só. Transforme 25.864 milímetros em metro. Então, voltamos à tabela para procurar onde estão o metro e o milímetro. O milímetro é a última unidade da tabela. O metro é a unidade que está no meio, é a unidade principal. Então, para fazer essa conversão, temos que deslocar unidades à esquerda. Quantas? Uma, duas, três. Ou seja, 3 divisões por 10. Então, ficaria assim. Dividido por 10, resultado dividido por 10, resultado dividido por 10. Mas ao invés de você fazer passo a passo essa divisão, dividir por 10, por 10 e por 10 é a mesma coisa que dividir por 1000. Assim, temos o seguinte: 25.864 divididos por 1000. Divisão por potências de base 10. Desloca-se a vírgula. Então, o resultado será 25,864 metros. Ok? Aí você pensa o seguinte: professor, entendi como é que faz essa conversão. Mas o problema é que eu não consigo decorar todas essas unidades de medida. Então, por conta disso, eu coloquei aqui um método simplificado para fazer as transformações. O método simplificado utiliza a regra de 3. No método simplificado, você tem que lembrar de alguns valores. Então, esses valores que eu coloquei aqui vêm da tabela. Então, olha só os valores principais que eu coloquei. 1000 metros é igual a 1 quilômetro. 1 metro pode ser escrito como 1000 milímetros.
ou 1 metro pode ser escrito como 100 centímetros. E por último, 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Então note aqui que eu peguei só unidades usuais. Então, por exemplo, em física usamos bastante metro, quilômetro, milímetro e centímetro. E não usamos tanto o hectômetro, o decâmetro e o decímetro. Então por isso que é o método simplificado. Eu peguei apenas algumas unidades de medida para fazer a conversão. Então vamos dar um exemplo prático da utilização do método simplificado, da regra de 3. Então coloquei aqui, transforme 25 centímetros em metro. Então se você lembrar lá do slide anterior, eu coloquei uma relação entre centímetro e metro, que diz que 1 metro é igual a 100 centímetros. Para fazer a regra 3, então nós colocamos os outros valores aqui. 1 metro é 100 centímetros, então 25 centímetros é x. Para fazer a regra de 3, nós multiplicamos cruzado. Ou seja, 100 vezes x, 100x. 1 vezes 25, 25. Agora é só isolar o x. X é igual a 25 divididos por 100. Ou seja, x é igual a 0,25 metros. Então, 25 centímetros é igual a 0,25 metros. Se você lembrar da tabela lá de divisões e multiplicações por 10, você vai perceber que, para transformar centímetro para metro, nós deslocamos na tabela 2 casas para a esquerda, ou seja, 2 divisões por 10. 2 divisões por 10 é a mesma coisa que 1 divisão por 100. Agora, vamos utilizar o mesmo raciocínio para fazer transformações de unidades de superfície, ou unidades de área. Cuidado, muita gente confunde essa transformação, tá? Erra por conta das vírgulas. Então, como exemplo, eu coloquei aqui um quadrado para a gente calcular a área. Esse quadrado tem lado 1, 1 metro de base, 1 metro de altura. E para fazer a área do quadrado é bem simples, é só multiplicar lado vezes lado, ou base vezes altura. Então, 1 vezes 1 dá 1. Metro vezes metro dá metro quadrado. Ok, então aqui 1, nada mudou aqui, continua 1. Mas olha só, metro vezes metro deu metro quadrado. E esse expoente faz toda a diferença. Quer dizer que você não está mais em unidades de comprimento, você está em unidades de superfície. Agora, e se o lado do quadrado tivesse sido dado em centímetros? Então, e se a medida do lado estiver em centímetros? Como que a gente realiza esse cálculo? Da mesma forma. Então, 1 metro, então vamos lembrar dos slides anteriores. 1 metro é quanto em centímetros? 1 metro é igual a 100 centímetros. Ou seja, esse quadrado tem 100 centímetros de lado aqui, 100 aqui, e aqui tem 100 centímetros de lado. Para fazer a área, seria a mesma coisa. Lado vezes lado, ou seja, 100 vezes 100. 100 vezes 100 são 10.000 centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado é a mesma coisa que 10.000 centímetros quadrados. Notem que esse número aumentou bastante, mas é uma unidade menor do que o metro. Tá? Então, não confundam esses valores. Cuidado. Então, em relação a isso, a gente vai usar a mesma tabela, mas eu coloquei um detalhezinho a mais. Então, vamos lá. Olha só, essa é a mesma tabela que utilizamos anteriormente. Vocês conseguem identificar qual é o detalhe? Sim ou não? Para quem não conseguiu identificar, o detalhe é esse aqui, ó. Eu coloquei expoente 2 em todos os números 10. Por quê? Porque estamos trabalhando agora em unidades de superfície e não mais em unidades de comprimento. Ou seja, lá atrás, nas unidades de comprimento, a cada casa que andávamos para a esquerda ou para a direita, multiplicávamos por 10 ou dividíamos por 10. Agora, em unidades de superfície, a cada casa deslocada para a esquerda ou para a direita, você deve dividir por 100, 10 ao quadrado, ou multiplicar por 100. Então, dividir por 100 ou multiplicar por 100.
cuidado, pessoal, se atentem sempre a esse detalhe, ok? Novamente, tenho aqui um exemplo para entender melhor essa explicação. Transforme 2.465.965 milímetros quadrados em metros quadrados. Mas, professor, esse número é muito grande, vai dar um número muito alto. Não, eu estou transformando um submúltiplo para a esquerda. Ou seja, em metros, esse número não vai ficar tão alto. Tá? Então, vamos à tabelinha. Então, milímetro está aqui, milímetro quadrado. Metro quadrado está aqui. Então, se você deslocar aqui, será uma, duas, três vezes que você vai ter que dividir por 10 ao quadrado. Ou seja, divide uma vez por 10 ao quadrado, duas vezes por 10 ao quadrado, três vezes por 10 ao quadrado. Ou seja, é a mesma coisa que dividir por 10 à sexta. Então, expoente 2, expoente 2, expoente 2 é igual a expoente 6. Isso aqui vem das propriedades de potência que a gente viu em vídeos anteriores. Então fica assim, 2.465.965 divididos por 10 à sexta. 10 à sexta é 1 milhão, são 6 zeros. Então se eu fizer essa divisão aqui, esse número grande em metros quadrados é igual a 2,46. Então, repetindo, 2.465.965 milímetros quadrados é igual a 2,46 metros quadrados. Notem que eu não escrevi as outras casas depois da vírgula. Então eu coloquei só duas casas. Não precisa de mais do que isso. Não precisaria encher de casas aqui. 2,86 está ótimo. Se necessário, pode ser arredondado. Poderia arredondar isso aqui para 2,5 metros quadrados, que não teria muito problema. Ok? Para finalizar, eu coloquei uma medida agrária. Essa medida não está na nossa tabela de transformações. Essa unidade de medida é muito utilizada para divisão de terras. Terras para plantio, terra para criação de gado, tá? Que é o hectare. Então, um hectare, que é 1 HA, é igual a 10 mil metros quadrados. Para você ter noção do que seriam 10 mil metros quadrados, seria um quadrado de 100 metros por 100 metros. Normalmente, quando uma cidade cresce de forma planejada, as quadras ou os quarteirões têm 100 metros de lado. Então, uma quadra ou um quarteirão pode ter 100 metros por 100 metros. Ou seja, cada quarteirão, lembrando, se a cidade foi planejada, terá 1 hectare, tá? Ou seja, 10 mil metros quadrados. Isso não é uma regra, tá? Isso depende de cidade para cidade. Isso varia de cidade para cidade, tá? Então, essa é uma medida que é muito importante também, certo? Ela não está na tabela, tá? Porque ela não é uma medida usual, mas ela é muito utilizada para divisão de terra, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, me mandem mensagem e não esqueçam de resolver os exercícios. Até mais!